também no canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí. Estamos com dois convidados aqui no estúdio para nos ajudar aí a entender como será esta mobilização aí dos motoristas nessa semana tão importante, que é a Semana do Colono Motorista, e a gente vai aproveitando aqui, saudando eles aqui, começando com o Leandro Hoppe, presidente da Associação dos caminhoneiros, né, dos transportadores, dos motoristas aqui de Birubá. Boa tarde, Leandro, tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Boa tarde, Rádio Cidade, boa tarde aos ouvintes. Temos aí mais uma edição da festa, né? Vai ser um ano, como nós estávamos comentando, vai ser um ano muito desafiador, uma procissão desafiadora, a festa, né? Pelo cenário que nós estamos passando, um cenário muito difícil. Já viemos por vários episódios de seca, estiagem, né, do agro. E o motorista, ele depende do agro, né? O agro depende do motorista, então nós estamos passando por uma dificuldade muito grande. Mas é uma reflexão, um dia de festa, um dia de refletir ideias e rever os amigos e aquela coisa, né? Tá certo. Seu Hélio Truz, também responsável pela comunicação da associação, ele está aqui junto com a gente também. Seu boa tarde, seu Hélio, tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Boa tarde a todos os ouvintes. Pela 34ª vez estamos aí promovendo essa festa dos caminhoneiros aí em honra a São Cristóvão, nosso padroeiro, e a gente vai realizar, sim, com a graça de Deus, a 34ª procissão motorizada ou cariata, como queiram, né? E a gente então está convidando as pessoas que quiserem participar efetivamente da cariata, os motoristas, também o agricultor, o antigo colono, né? Hoje agricultor, para participar. E a gente sugeria, assim, aos agricultores que for se reunir, que for desfilar com seus tratores, que seria interessante eles se organizar e participar num grupo junto, todos juntos, né, para não ficar dispersado um do outro, para ficar mais bonito, né. E esperamos fazer uma boa festa, apesar dos tempos não serem muito do melhor, os tempos são meio bicudos, como se diz, mas é um dia de confraternizar e de unir as forças e mostrar também a força que tem o agro, que tem o transportador, né? E nós, então, vamos, mais uma vez, apelar a São Pedro, né? E a São Cristóvão, que nos dê um sábado de sol para nós poder fazer uma festa bonita. Tá bom. Antes, Leandro, de passar aqui para ti, para nós fazer um feedback aí das programações deste ano, o seu Hélio deve saber aí como é que surge a carreata aqui em Birubá 34 anos atrás, né? Queria trazer um pouquinho desse histórico, seu Hélio, assim, quando é que foi que começou, por que que começou, quem foi o grupo que iniciou, assim, a carreata aqui em Ibirubá? Foi um grupo de caminhoneiros que se reuniam e se conversavam até nas filas que a gente frequentava, né, com os caminhões para descarregar soja, carregar adubo e tal. E aí foi ventilada essa possibilidade de fundar uma associação, uma entidade da classe que pudesse representar a classe, não só em festa, mas também Sim. nos segmentos, né, da vida aí, do caminhoneiro. E, claro, como é o dia do imigrante, né? Então, dedicado a São Cristóvão. Então, a gente houve por bem fazer essa procissão em honra a São Cristóvão, que não deixa de ser um evento religioso também. E foi tomando corpo. Houve 2 reuniões lá no antigo Posto Gavião. Na primeira não houve quórum lá, as pessoas... Até porque o caminhoneiro viaja, às vezes não está aí e tal. E na segunda, então, sim, foi conseguido formar uma diretoria, né? Que eu recordo que o Ari Rockenbach foi o primeiro presidente, o José Nelci do Prado foi o vice-presidente, o Dívio Zeni foi também da diretoria, que o Dívio Zeni, diga-se de passagem, foi um dos esteios da associação lá no início, que ele trabalhou com afinco e teve a graça de conseguir sustentar a coisa, né, e motivar o pessoal. E eu também já fui presidente por 4 vezes, logo no início, e a gente então foi motivando o pessoal. Aí fizemos um comodato com a prefeitura para o terreno lá no local onde hoje nós estamos com a nossa sede, e eu não tenho medo de dizer que é uma das sedes mais bonitas
aqui em Ibirubá, das sociedades aí. Não em tamanho não, nós não somos tão grandes, nosso espaço físico não é tão grande assim, mas nós estamos com a sede bem organizadinha, tudo concluído, dentro da lei, né? Daquilo que os bombeiros exigem, tudo, nós estamos exatamente dentro daquilo que é preciso. E aí continuou. A primeira carreata foi um pouco mais complicada, mas a gente conseguiu um bom número de adesão. Né? E como que foi o trajeto na primeira carreata? O trajeto foi ali da antiga Ibi, começava ali, e vinha até aqui na Mauá, da Mauá ia até a RS 223, e depois então ia até lá no antigo Posto Gavião, hoje Posto Cotribá, dali para lá no Capitel. Mas depois, quando foi asfaltada a General Osório, aí, ó, então a gente optou por fazer esse trajeto por dentro da cidade, até porque daí não envolve o trânsito da RS 223, não prejudica esse pessoal aí. Então hoje é pela General Osório até lá em cima no antigo Divertido, ali os mais antigos conhecem onde era o antigo Divertido e até o Capitel. Então, e o trajeto, esta vez, de agora, nós vamos utilizar a Júlio Rosa, que são 4 pistas ali, já está a concentração. Concentração vai partir da Júlio Rosa, então... Vai facilitar bastante, né? As pistas, a gente preenche as duas da direita, quem vem da RS para a cidade, e depois preenche essa outra aqui. Então, a gente quer acreditar que vai ter condições de colocar todas os caminhões, os tratores, enfim, automóveis, tudo ali na Júlio Rosa. Né? Aí deixa lá embaixo o acesso secundário mais livre para as pessoas transitar. Eu conheço a carreata aqui dos últimos anos que eu estou morando aqui em Ibirubá, né? Eu nunca tinha visto um evento tão tradicional assim, que mobiliza tanto assim como aqui mobiliza em Ibirubá. Mas eu acredito que teve momentos aí que foi bem mais grande do que é hoje em dia, ou não? Ou ela foi crescendo no decorrer dos anos? Não, ela foi crescendo ao longo dos anos, cada vez mais. Inclusive, a última edição foi muito grande e a gente tem a expectativa de que esse ano também seja assim, no mínimo do mesmo tamanho da outra. Mas a gente sente que o povo, que as pessoas estão mobilizadas, estão esperando esse evento. É um evento que se tornou tradicional aqui no nosso município, né? E ele é esperado por todos, né? As pessoas que participam efetivamente do desfile e as pessoas que se postam ao longo da General Osório para assistir, né? Então isso tudo é muito bom. Nesse aspecto está bom. Só esperamos ter a graça de ter um dia de sol, tipo um dia como hoje, assim já estaria de bom tamanho. De bom tamanho. Leandro, e como é que é mobilizar? Porque cada dia que um caminhão fica parado, ele está perdendo dinheiro de alguma forma, né? Então, mesmo sendo essa homenagem, assim, tem que ter toda uma conversa com os associados e com o pessoal que tem caminhão para, naquele final de semana, dar uma segurada em casa, se organizar para ficar em casa para poder participar, né? Isso aí, como é que eu vou te dizer? Ele já é uma data anual, né? Tu passou, agora sábado, tu já sabe que no próximo ano ele fica nos próximos os dias. Então, o motorista, o caminhoneiro, seja o autônomo ou funcionário de empresa, eles já vêm se organizando e se ajeitando. Lógico que não é todos que conseguem parar, né? Porque bem como tu deixou bem claro e frisado. Deixando o caminhão parado é prejuízo. E dependendo da mercadoria também não pode, né? Porque certo. Hoje certas indústrias te ligam para tu fazer um carregamento e já pergunta, carrega e viaja? Não, carrega não viaja. Não, então temos que achar outro. Porque hoje tu carregou, viaja. Tu nem chega para carregar e já te dá uma nota. Viu? Essa carga é para estar ontem lá, né? Sim. Então tá dessa forma. Então tudo já vem de dias já um cronograma organizando para ver quem vai, quem não fica. Até mesmo a própria organização nossa, né? Lá, porque exige bastante pessoas, porque certo. Tudo é voluntários, né? Nada isso aí. Ninguém ganha dinheiro para isso. Ninguém ganha nada. Tudo voluntário. Então, muito pelo contrário, gasta ainda, né? Gasta. Até a Igreja Católica, o padre, ele sempre frisa. Por que a diretoria não participa da missa depois da carreata?
Eu até já expliquei que agora que eu faço parte da diretoria, porque faz uns 6 anos que eu entrei na associação, a um convite do seu Irineu Viana, né? Eu fui segundo tesoureiro, depois eu fui tesoureiro com o Ademar Paulo Berdinato e agora como presidente, né? Daí eu até expliquei para ele, não tem como, a gente organiza, faz a procissão, toda a diretoria tem que entrar de novo para dentro do salão, preparar o jantar. Porque o jantar ele requer bastante serviço. Sim. E não é assim para tu organizar, né? Então fica bastante gente, né? E me diz uma coisa, hoje quantos sócios tem a associação? Precisamente assim, não sei te dizer. Eu peguei agora e eu não peguei bem com o tesoureiro. Mas tem dois tipos de associação. Tem o sócio que é sócio, mas não tá quites, mas ele é sócio. Então agora nós vamos fazer um trabalho em cima para nós fazer um acordo, um acerto com ele. Vem, volta, para não deixar cair aquilo lá. Certo. Porque até na primeira reunião como presidente, eu já pedi pro pessoal, viu, vamos trazer o sucessor? Porque tá se acabando, ninguém mais quer, o jovem não quer isso. Primeira coisa, um jovem de um associado chega lá, pergunta, Leandro, tem a senha na internet? Não, a nossa comunidade não tem internet. Ah, não tem internet? Não, não tem. E ali até um problema para nós, por causa do tal do Pix. Ali eu não sei por que a irmã é tão ruim o sinal de telefone. Então, ali, isso também já foi comentado também para nós colocar uma internet também, mas até hoje não foi êxito ainda. Custo também, né? A diretoria, então, ninguém deu um avançar para ir atrás disso, né? E me diz uma coisa, e o perfil de quem é associado é aquele motorista mais autônomo, que tem o seu caminhão, ou é também aquele que é vinculado a uma transportadora, a uma cerealista, a uma empresa? É mesclado. É mesclado. Tem o autônomo e tem o que é da empresa e o que está vinculado a funcionário de empresa e transportadora. É bem mesclado. Autônomo mesmo, acho que bem poucos. E como é que está hoje, seu Hélio? O senhor deve ter alguns anos de estrada aí, né? Porque dá para ver pela sua experiência aí, né, seu Hélio? E ser caminhoneiro hoje, ser profissional do volante hoje, nas estradas, né, com as dificuldades que tem, é diferente de quando era no seu tempo? Muito diferente. No meu tempo, desde os caminhões, né, não existia caminhão automático, e os primeiros caminhões que a gente trabalhava era caminhão como a gente fala, queixo duro, não tinha direção hidráulica, a embreagem era pesada, não existia embreagem a ar, o câmbio era seco. Então, assim, não existia conta-giro também nos caminhões para fazer a troca de marcha no conta-giro. O motorista ele tinha que ter só isso no ouvido, quando a rotação do motor chegava ao ponto adequado para trocar de marcha, né? Mas aquilo a gente estava tão acostumado que fazia assim, automaticamente, nem percebia, né? E depois foi avançando e tal. Logo mais, então, alguns caminhões começaram a vir com direção hidráulica e tal, e foi crescendo. Mas no início era isso aí. Só que naquela época a parceria na estrada era maior e melhor. Tinha bem menos movimento, claro, tinha poucos caminhões, mas eu lembro que quando alguém tinha um problema ao longo do caminho, a parceria parava, até porque não tinha asfalto, não tinha a estrada, né? O pessoal tinha que andar devagar mesmo. Então a parceria parava, ajudava quem estava com problema e tal. Hoje já é muito diferente, né? Hoje você depende de alocar guincho, essas coisas assim, para te socorrer, porque o pessoal não para mais. Essa parceria não existe, até porque hoje em dia tem tanta forma, tanto golpe, tanto jeito de assaltar e de prejudicar, que as pessoas têm medo mesmo de parar, porque sabe que o golpista, o bandido, o malandro, ele arruma 1000 maneiras de ludibriar, de enganar as pessoas. Aí o cara, às vezes, deixa de prestar um socorro para um amigo, com medo de que possa ser assaltado, e isso também não dá para tirar a razão das pessoas. Mas assim, nos primeiros tempos, quando eu comecei na estrada em 1966. 64 eu trabalhava aqui na região fazendo entrega de transportadora, com um caminhãozinho pequeno. Eu aprendi a dirigir num Ford 35, um Fordzinho, caminhãozinho Ford 35, caixa seca, né? E não tinha nada, tinha só a vontade de pilotar. Aquele sim, era tudo no tempo. E
Mas então, em 66, sim, aí eu, como a gente diz na nossa gíria, fui para o trecho, né? E trabalhei ao longo de 50 anos na estrada, né? 50 e anos. conheci, não digo conheci todo o Brasil, porque o nosso Brasil é grande demais, mas conheci uma boa parte do Brasil. Andei muito, andei no Paraguai também, a gente fazia uma época que a exportação do Paraguai de soja era tudo pelo porto de Paranaguá, então a gente inclusive fazia a safra do Paraguai, puxava de lá para o porto de Paranaguá. Eram bem outros tempos. E naquela época, apesar das estradas não ser tão boas, dos caminhões menores, inclusive, mas era bem mais compensador. Bem mais tranquilo. Leandro, e hoje eu estou fazendo isso aqui, foi bem bom de pegar o seu Hélio, que é do tempo antigo, e tu que é do tempo mais recente, né? Hoje, qual que é o grande desafio hoje do motorista hoje na estrada, não só do ponto de vista do trabalho, da jornada de trabalho em si, mas do que ele precisa ter, né? Porque hoje em dia é tanta tecnologia, tanta coisa misturada, né? Tem que ter o celular, pelo menos. Sem celular não funciona. Eu sou do tempo que os caminhões tinham aqueles antenão de rádio amador, né? Aqueles Mercedão passava assim com aqueles PX e era o jeito que se comunicava, né? Hoje em dia a tecnologia já está bem diferente. Tem GPS, tem não sei mais o que, não sei mais o que é lá. Conta a tua trajetória no trecho aí, quando que tu começou e tal, pra gente entender um pouquinho como é que tu foi parar de presidente da associação. Eu comecei em 2001. Eu vim da agricultura, eu trabalhava na agricultura, eu trabalhava na lavoura. Resolvi parar e vim trabalhar na Vence Tudo, como montador. Comecei de montador, trabalhei 7 meses de montador e depois passei a motorista, diretamente do senhor Marcos Laux. Não era da Vence Tudo, era direto dele. 2004, 2005 eu saí. Deu aquela crise grande ali e eu estava enfrentando uns problemas particulares com a minha afinada mãe, doença, e eu sou filho único, né? E daí eu pedi para sair. E daí ele disse, não, mas tu vai sair sim. Eu vou sair. E eu preciso sair por isso, esse motivo. Então, hoje eu sou um prestador de serviço também, Vence Tudo, porque eu sou presidente de uma cooperativa, tenho o caminhão meu, puxo para eles lá, uma empresa familiar, uma empresa idônea, boa de trabalhar. E naquela época já não era tão tecnológica assim, sabe? Mas já era um pouco melhor que quando o Hélio começou, mas já estava avançado. Mas hoje, tu vai contratar um motorista com um caminhão desse, a primeira coisa que ele pergunta: tem ar-condicionado? Ele é automático? Como funciona? Para depois, isso se ele perguntar valores, salário. Mas primeiro ele quer saber de ar automático e tudo. E daí a grande dificuldade está nessa tecnologia celular. O PX hoje, muito pouco a gente usa, não usa mais, é tudo no WhatsApp. Eles entram dentro do caminhão, ligam o Bluetooth ali, atiram o celular em cima da cama, ou no consolo, em qualquer lugar ali, ligam o Waze, o GPS, tem vários aplicativos ali, e toca o barco. Falam com os colegas, falam tudo pelos grupos de WhatsApp, tudo grupo. Hoje, para tu carregar, até tô com um caminhão meu fazendo 30 horas, puxando fila na Rumo em Rondonópolis, até falei com o motorista antes. Eles abaixaram um aplicativo, Trize se chama, e daí como vai ficando verde a telinha do celular, ele vai puxando, ele vai indo até finalizar. Tu não pode mais entrar lá dentro, tu tem que parar num posto 20 km antes e tu vai indo. E daí então essa é a dificuldade, por quê? Porque nós não temos mais jovens ingressando nessa área. E os motoristas mais antigos, eles têm dificuldade para lidar com o aplicativo, com a tecnologia. E daí, esse dia até eu brinquei, nós temos que ter 2 celulares, um para falar com a família e com a empresa, e o outro só para lidar com o aplicativo. Porque daí é aplicativo de banco, é aplicativo de carga, de descarga, sabe? Então tá sendo uma coisa mais burocrática, uma coisa que está dificultando bastante. E daí, como o tio Hélio estava comentando, hoje não adianta, tu vai ver um caminhão parado, a placa é Mercosul. Tu já não sabe da onde que é. Da onde que veio esse louco. Aí tem uns que tem aquela faixa refletiva atrás do cavalo, mecânico, mas tem a carreta que não deixa tu visualizar da onde que é. Mas daí tu vê, um conhecido, tu vai parar para tu dar um apoio pro motorista. Pro caminhão tu não precisa nem ir lá, não precisa nem ver.
Porque antigamente, lá atrás, quando eu era na agricultura, tu com um alicate, um rolo de arame e um martelo, tu solucionava... Tu resolvia 70% dos problemas. Ou mais, tu vinha até o recurso. Hoje, pode esquecer, hoje a tecnologia avançada que tem dentro de um caminhão, hoje, tu não faz nada, esquece. Facilitou e ao mesmo tempo complicou, Hélio. Ou nem facilitou, Leandro? Ele facilitou, ele deu mais conforto, mais agilidade. Só que nesse conforto, nessa agilidade, não está vindo junto o serviço, sabe, o motorista, ele não está acompanhando, o jovem não está vindo. E eu até hoje não trouxe, eu esqueci de trazer, mas eu faço parte de duas redes. Uma rede que é no Rio Grande do Sul, que é uma rede estadual. Como eu sou presidente da cooperativa, eu faço parte de uma federação. Nós fizemos um estudo dentro do Rio Grande do Sul, eu até tenho lá no escritório, a faixa etária de idade de motorista. É impressionante o gráfico que está lá. O de 25 a 30, ele mal pintou. E o de 55 a 60, ele é grande. Os motoristas são digamos assim, da geração passada, né, que era analógica e o instrumento de trabalho virou digital. Exatamente. E essa é a distância que tem que superar. E qual o papel da associação nesse contexto todo? O que a associação faz no dia a dia, assim, fora... porque é importante, né, aglutinar os caminhoneiros para ter aí uma entidade representativa, né? Mas hoje, por exemplo, qual que é a grande luta? Por exemplo, a associação se envolve na negociação de frete, na questão de relação com o transportador entre o transportador e o cliente lá, que é aquele que pede o transporte. Qual é o papel da associação? Hoje a associação, ela não interfere. Hoje a associação, ela está lá, eles são dos sócios, mas ela não interfere nisso. E isso há 10 anos atrás, eu fui o sócio fundador da cooperativa, dos autônomos, né? Então, nós temos a cooperativa. Hoje nós temos conversando e alinhando para ver o que nós podemos fazer juntamente para o futuro, junto com a cooperativa e com a associação. Porque a associação, ela tem força, viu? E a cooperativa, ela também tem força, porque a cooperativa, ela é do sócio. Ela não é uma transportadora privada, né? Se cada sócio que é sócio, ele é dono. Então, nós estamos vendo como é que vai ser feito. Porque hoje eu faço parte da federação, até quarta-feira que vem eu viajo, eu vou a Curitiba. Nós temos um encontro da região sul e sudeste em Curitiba. Então, está sendo trabalhado em cima disso também, para ver o que nós podemos fazer no avanço, porque lá atrás era uma coisa, hoje está vindo a tecnologia, está mudando tudo, então nós vamos ter que achar uma maneira de nós unificar e unir. Tá, mas hoje pegando assim, por exemplo, Leandro, vamos problematizar um pouquinho agora, né? Digamos, os caminhoneiros, eles têm várias pautas, né? Então, por exemplo, preço do diesel, né? Questão das estradas, da segurança na estrada, jornada de trabalho, que eu acho que é um tema sempre pertinente. Eu acompanho de fora, né, mas a gente sempre vê na televisão as matérias daqueles motoristas que são obrigados a fazer um trecho em tantas horas ali, mas aí tu vai contar, não tem como fazer, né? Assim, ó, dessa jornada do trabalho, nós estamos brigando, estamos fazendo um estudo, porque quem implantou as 11 horas parada, ela não é para o motorista. 11 horas parada, eles derem pro caminhão. Até tem os vídeos rolando e tudo, porque o motorista para, ele vai para farra. Ele vai para o evento, ele não vai ficar parado. O caminhão, vai puxar de revelação. O caminhão, sim, que tem as 11 horas parada. E não o motorista. Então, isso está sendo revisto. Nós temos a nossa frente parlamentar que está trabalhando em cima disso, mas disso eu falo hoje pela cooperativa, né? Sim. E isso aí nem a associação, acho que ninguém puxou isso ainda, ninguém trouxe para fazer uma união junto, sabe? Mas pelo que eu sei, falo por isso, né? Eu acho que a associação, eu não lembro quem que era, tio Hélio, o presidente da associação na época quando teve a greve, ali em 2018, mas a associação parece que ajudou, sim, ela participou da greve, tudo. Hoje tem uma tabela, por exemplo, de frete? Tem, mas não se cumpre. Não é respeitado. Não é respeitado. Não, com certeza não. Até eu falo por mim, pela cooperativa, da greve 2018 foi tabelado. Eu fiz uma cotação de frete de uma empresa, na época, eu perdi.
porque eu fiz o correto da empresa até o terminal Tergrasa Termasa. Uma outra certa empresa fez do trevo até o trevo do Porto do Rio Grande. Deu uma diferença grande. Então tem várias maneiras de tu fazer, entende? Isso, o transporte, ele é E dá o chamado jeitinho. ele é muito complexo, muito complexo. Só que se tu olhar hoje, o autônomo que é autônomo, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ou ele vai para uma cooperativa de transporte que é dele, ou ele vai morrer. Ou ele vai ser funcionário. Ele não vai conseguir sobreviver. Do jeito que está indo, não vai. Mas nessa questão da associação participar ou não de algumas coisas, a gente assim, ó, a gente não participa dessa questão de frete, essas coisas assim, mas a gente está sempre em contato com autoridades por alguns problemas que surgem nas estradas, como exemplificando o acesso secundário nosso aqui, que foi uma pauta muito grande aí, que ali houve óbito, ali houve acidentes, e aquele trevo realmente era muito perigoso. E essa foi uma das coisas que nós, como associação, batalhamos muito ao longo de 2 anos. A gente fez croquis através tempo do nosso prefeito, fugiu agora, o ex-prefeito, enfim. O Abel? O Abel, desculpe, às vezes dá um branco. E o Abel, os vereadores da época, levaram lá para o Dair, tal, pedindo que fosse feita alguma coisa, e o Dair, na época, disse que não podia, que não isso, que não aquilo. Até que nós agora, então, resolvemos que nós ia forçar a coisa, ia tentar de alguma outra maneira, e fomos bem recebidos, então, pelo vice-presidente Tuta, explicando para ele a situação, e ele contactou, então, com o Dair e disse que nós estávamos dispostos até, se fosse o caso, entrar no Ministério Público, né, para exigir que aquele trevo fosse modificado, porque está muito perigoso. E eu, inclusive, eu falei para ele, olha, imagina se uma noite dessas, um dia, qualquer hora, lá cai um ônibus lá, mata 10, 15, ou, enfim. E aí eles se sensibilizaram lá no Dair e vieram e aceitaram as ideias desse projeto, fizeram um pouquinho diferente do que a gente imaginava, mas foi resolvido. Em boa parte, não digo 100%, mas em 70% do problema foi resolvido. Que agora pode ver que não houve mais contestação, não houve mais problema, não houve acidentes. Inclusive aquela cratera que existia lá foi aterrada, foi enchida, então dá uma segurança maior. Então, nessas coisas, nesse aspecto, a associação, sim, está sempre de vigia, onde constata que tem um problema, a gente procura as autoridades, né, educadamente e tal, e coloca a situação para procurar, então, resolver esse tipo de problema. Tá certo. Vamos falar, então, da nossa procissão, carreata motorizada, enfim, todo esse passeata motorizado, todos os pronomes aí que são colocados. Conta pra gente aí como é que tá pensada a organização, então, onde o pessoal se concentra, o senhor já trouxe, ele vai ser ali na Júlio Rosa, né? Trajeto, horários, tudo certinho pra gente fazer o serviço agora. E tem mais o jantar ainda também, que é outra, né? Isso, às 13h30, quem vai pegar o São Cristóvão vai estar na frente da Igreja Católica. Vai ter uns 3 ou 4 caminhões da diretoria, mais 1 ou 2, não sei como é que vai ficar ainda com a empresa que vai puxar o São Cristóvão, vai levar. Vai sair da frente da igreja, vai descer até lá embaixo na antiga IBI. Nós estamos vendo com o trânsito, com o departamento do trânsito ainda, como é que nós vamos proceder. Se vai sair de como era lá atrás, lá na antiga IBI, ou do trevinho da Júlio Rosa. Vai isso mais ou menos no dia. Daí eu já mandei um ofício para o departamento de trânsito, lá com o Volmir, já conversei com ele também. Vai depender de conforme está a organização. Porque se tu arrancar dali, já temos que ver como é que vai. Ele até pediu para nós conversar mais perto na sexta ou no sábado, se vai ser largado da Júlio Rosa ou lá de baixo. Mas vai ser o trajeto igual às 33 lá atrás, a 34 vai ser do mesmo jeito. E daí faz todo o percurso da General Osório, chega lá em cima, que nem diz o tio Hélio, lá no Antigo Divertido, vira à esquerda. Eu me fugiu o nome daquela rua lá agora, acho que é Edmundo Reve, eu acho que é. Edmundo Reve. Vai até ali na escola da Irmã, na frente da sede do capitel ali, o padre Miguel vai dar a bênção. Não vai ter mais o chacoalhão ali agora, porque tem asfaltinho ali tá, agora. Tá bonito, tudo asfaltado ali, né? Faz a bênção. Terminou porque o padre chacoalhava aquele troço ali. Faz a bênção ali, todo mundo
leva seus veículos para casa. O da diretoria já tem que deixar ali, porque terminou a benção, já começa a preparar para jantar, preparatório do jantar, né? Então, e daí todo mundo vai. Daí a partir das 20 horas, né? 20h30 é servido o jantar. E o jantar é aberto para a comunidade? É só para o pessoal da associação? Como é que é? Não, ele é aberto à Aberto. comunidade, só deixa bem frisado. Nós temos limites de fichas, né? Vai ser 400 fichas, 350, 400 e deu. Porque é o seguinte, já foi botado mais, mas daí tu não consegue atender bem o público que vai. O pessoal sabe? não consegue se mexer lá dentro. fica Então, muito então apertado. foi optado pela diretoria, pela direção, faz menor e faz bem feito, bem servido, sabe? Bem tradicional. E o valor, já aproveitando, o valor ficou o mesmo do ano passado, não teve acréscimo, não teve nada. Vai ser a mesma qualidade, mesma quantidade, tudo dentro e o mesmo valor. Até nessas condições que tá, né? A coisa tá difícil, não tá, viu? Não tá fácil. Então vai ser mantido esse link. Tá. Os caminhão vocês estão mobilizando e tem essa dinâmica aí. Mas e os trator? E os colonos? Como é que eles vão se mobilizar? Vai ter um outro lugar de concentração? Eles vão se reunir junto? Vai ter um bloco só de trator? Como é que vai ser? Isso fica a critério deles. O ano passado eu acompanhei um pouco, eles se organizaram no Caderly. Caderly Motor Peça no Francisco, no Wilson ali. Então eles que se organizam, eles estão ali. O ano passado eles se organizaram ali, quando chegou perto do horário, eles desceram tudo lá e se concentraram lá. Mas se eles querem se organizar lá embaixo, fica a critério deles, como eles quiserem, né? Cada empresa ou cada agricultor quiser, se organiza e vai. Não botemos, como é que eu vou dizer, empecilho de nada. Não tem que ser assim, não tem. Não. Se organiza lá, 14 horas é a largada e vem vindo e... A gente já sugeriu no início dessa entrevista aí que os agricultores, né, que eles se reúnam em algum local e que vão todos juntos para ficar junto no desfile, para representar bem a classe dos agricultores do agro, né? Então seria interessante que fizesse isso aí. Outra coisa que a gente gostaria de frisar e até apelar: aquelas pessoas que for dirigir trator, caminhão, carro, por favor, não bebam. Exato. Porque a lei seca vale também para uma carreata, para um desfile. Quer dizer, e procure andar de forma ordeira, evitando acidentes e tal. Os demais, se quiser tomar uma cervejinha, tudo bem. Mas aquela pessoa que vai dirigir, por favor, não beba. Deixa para beber de noite lá no baile, lá vai ter cerveja, lá fica à vontade. Mas, ao longo do desfile, mantenha a ordem e esteja sóbrio para não criar problema para si mesmo. Tá certo, isso é fundamental, é muito importante isso. E a missa vai ser que hora para quem quiser ir? Às 18. Às 18. Lá na Igreja Na Matriz. Igreja Matriz, Na tá Matriz, certo. sim. Então, essa programação para o sábado aí, né? Então, às 14 horas a saída da carreata lá, por enquanto ainda estão, né, amarrando. Antiga Ibi, eu acredito que vai ser ali também. Muda porque é uns metros ali, se for em cima, lá embaixo, não muda nada. Mas ali, então, a saída, o trajeto todo mundo já conhece, e aí para a comunidade que não tem caminhão, mas que quer prestigiar, né? Vamos se concentrar aí, né? Se organizar também aí para estar nas calçadas aí do trajeto aí, para a gente dar aquele salve, dar aquele abraço, né? Dar aquele apoio para os nossos motoristas e para os nossos colonos, né? Queria aproveitar também e perguntar para vocês, assim, né, não querendo ser abusado aqui, né, mas já trazendo essa temática assim tão importante, queria perguntar como é que está sendo para os motoristas o impacto dessa crise, né, porque a gente está vindo aí de 4 estiagens, né, a enchente e tudo mais, né, e se lá na ponta, lá no agricultor, a coisa está difícil, né, bom, se ele tem dificuldade para plantar, se ele tem dificuldade para colher, provavelmente ele vai ter dificuldade também na hora de pagar o frete, né, para transportar porque esse pouco grão, a quantidade de grão que ele colhe, ele vai precisar transportar, né? E aí chega vocês, entram nessa. Então, os motoristas também estão sentindo esse impacto? Com certeza, estão sentindo esse impacto porque não está tendo aquela oferta de mercadoria, de grão, principalmente para transportar. Então, é lógico que o pessoal sente. Inclusive, nós tivemos aqui um grupo de caminhoneiros nossos aqui que foram para o Mato Grosso, lá na safrinha do milho, lá, que
denominado de safrinha, mas é um safrão, né? Safrão, Infelizmente lá parece que deu bem. Então eles tiveram que 140 sacos por hectare. eles tiveram que se deslocar para lá para fazer safra lá. Por quê? Porque aqui não está tendo que transportar. E logo, se a oferta é menor que a procura, o preço baixa, né? Então, ficou bem difícil. Eu não estou mais na ativa agora, que estou do alto aqui dos meus 81 anos, né? Não estou mais viajando. Tem toda essa experiência para mas compartilhar. Né? Até os 78 anos eu estava... Até os 78 mas estava no agora, trecho. então, estou aí participando, né? Estou vivendo agora, né? Tá certo. Tá Antes só trabalhava. Aí que está o problema. Ele tão um impacto grande. Eu tenho acompanhado, como faz parte da federação, tem grandes transportadoras que estão entrando em RJ. Estão entrando. Que nem eu acabei de citar antes. O meu caminhão está 30 horas dentro da Rumo em Rondonópolis para descarregar. Então, eu subo com o implemento, vence tudo. Não interessa o lugar. Chamou para carregar, carrega, depois tu vai saber para onde vai. E vamos embora. Só que eu dou o retorno, que dizem que não é retorno, mas eles falam isso, né? Aí tu pega lá, o impacto é grande, porque tu trabalha pouco. Tu fica mais tempo parado com a carga em cima. É o que o autônomo está se queixando, que o caminhão ele não é armazém, ele não é depósito. Hoje nós temos sendo depósito, além de transportar, temos sendo depósito ainda. Está atrasado lá por quê? Porque está faltando vagão para dar a demanda. Então está atrasado. Daí eles vão chamando aos poucos para não pagar diária, porque daí tem que pagar diária. Atrapalha também lá na ponta do agricultor, porque quem que vai pagar? Sim. Alguém paga. Alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar. Então nós do Rio Grande do Sul autônomo, ele tem que saltar para um lado. Como aqui deu a enchente, deu estiagem, saltam para outros estados. Só que daí lá também não consegue trabalhar muito, porque é muito caminhão. Deu safra, deu ótimo, excelente, mas impacta nas filas. E daí começa a doer no bolso também. Até porque nos terminais o caminhoneiro sofre a concorrência da ferrovia, que a ferrovia para descarregar sempre tem uma preferência. Então eles preferem deixar o caminhão parado esperando e descarregam os vagões, porque o vagão passou de X horas e paga multa, estadia, né? Paga estadia. Então, aí, nesse ponto, então, o caminhoneiro fica sempre atrás do transporte ferroviário. Tem que aguardar, tem que esperar para chegar a sua vez, né? E a manutenção? A manutenção, porque o caminhão, ele tem, com toda essa tecnologia que nós falamos aqui, Leandro, né? Ele também tem um custo, né? Não é só o custo da família, do motorista, do salário do motorista, do diesel e tal, né? O caminhão também tem um custo de manutenção, né? Hoje, por exemplo, a nossa região, ela está organizada para uma mecânica mais especializada, para dar um suporte para vocês que trabalham no trecho, porque de quando em vez dá um problema ou outro que tem que resolver, né? Tá muito caro isso, a peça demora para vir, como é que funciona isso? Até na mão de obra, na oficina qualificada até tem, tá? Eles estão se qualificando e tudo. Só que às vezes demora a vir a mercadoria, demora a vir a peça. A peça hoje, ele também, que nem nós estávamos comentando, o tal do almoxarifado não tem mais. Ele encomenda no dia para vir no dia seguinte. E a peça tá cara e tá ruim. A qualidade dela tá péssima. Então teve lá atrás aquele negócio do diesel que subiu, encareceu tudo. A peça encareceu, não voltou, não baixou. O custo do pneu também, ele aumentou, não baixou. Então ele tudo impacta, sabe? O percentual impacta. Mas nós já tá bom ainda, assim, porque nós já chegamos a trabalhar com 60% era posto, 60% era combustível. Hoje nós estamos trabalhando com 45%, mas a mão de obra aumentou. Então essa mão de obra percentual ainda não baixou. Então o percentual da margem de lucro do veículo é pouco. Fica mais na oficina e nas peças e no posto. Tu vê só, né? Então, tem gente que acha que é romântico, né? Subir numa cabine de caminhão, isso aí, que coisa mais boa, livre na estrada, né? Mas não sabe a dureza que é, né, pensar em tudo isso, principalmente para o autônomo, que é ele que acaba bancando, porque quando tu é funcionário, tu ganha teu salário ali e o patrão que se preocupa com tudo, né? Exato. Hoje, o que tu mais tem que cuidar, hoje, que tu menos dá importância é para uma lona de freio. Tem várias marcas. Antes, lá atrás, tinha uma ou duas marcas. Hoje tem várias marcas, vários modelos e vários preços.
Então, como a margem está apertada, o motorista vai comprar mais barata. É ferro. Vai pagar 2 mãos de obra, a qualidade dela é muito inferior, ela dura a metade da durabilidade da outra. Então, o barato acaba saindo caro. Então, tudo isso, quem é o autônomo, que é o motorista, que é o dono, ele tem que ter a caderneta, ele tem que ter o caderninho marcando, para ele saber na próxima. E o empresário, a transportadora que tem, ele tem que ter um controlador de frota para controlar isso, senão não fecha a conta. Muito bem, esses são os desafios para a gente entender, né, que tudo na vida é feito com muita luta, né? E por isso que a gente sabe o quão é importante essa celebração que a gente tem agora no sábado, que vai ser sábado, mas o feriado é na sexta-feira, né? Dia do colono e motorista, porque as duas pontas, né? Os dois, um que produz e o outro que transporta, vivem diariamente, né? Numa aflição, né? Hoje o Elemar aqui dizia, o Elmar, né? Dizia aqui hoje de manhã, né? Dessa questão de que o colono, ele tá tomando remédio para ansiedade. Com certeza. Porque o motorista não está diferente. Não deve estar. Não deve estar, porque é uma coisa assim que tu nunca tem a segurança que vai dar tudo certo. Que ali na frente, que vai chegar no final do mês, vai fechar todas as contas, tu vai pagar, vai sobrar o teu dinheirinho, né? Nunca tem essa certeza. É sempre essa ansiedade, tu não sabe o que acontece, é um problema aqui, é colar e aquele outro. Então são guerreiros, são pessoas que lutam diariamente, né? E o mais importante, né? O que eles fazem, se eles deixassem de fazer, nós estava tudo ferrado. Nós ia estar tudo morrendo de fome agora, né? Porque se não tem o agricultor para produzir e o caminhoneiro para transportar, não tem boia. Não tem boia. Hoje o Omar dizia isso, né? Nós no Brasil, graças a Deus, não falta boia. Chega ali no mercado, tu tendo dinheiro, as prateleiras estão cheias. Tu come, né? Agora, vai para outros países aí, né? Que ele disse lá nos Estados Unidos tem lugar que tu pode comprar 4 ovos, né? Porque não tem. Né? Não tem, eles não produzem, né? Então nós produzimos, nós temos terra fértil para produzir, nós temos qualidade para transportar. Nossa malha viária é uma porcaria, mas acredito que vai melhorar. Eu sonho nisso, né? Que eu sei o pedágio. Qual é o impacto do pedágio para o caminhoneiro hoje? É grande? Grande. É maior? Tu tá gastando mais com pedágio do que tu gastava com manutenção de pneu, por exemplo, por causa dos buracos? Não dá para fazer essa... Não dá para fazer isso. Só que nem assim, o pedágio ele é impactante porque ele não precisava ser necessário o pedágio. Com todos os impostos que tu paga, DPVAT, IPVA e tudo, não precisava existir o pedágio. Nós podíamos ter uma malha viável 100% de ótima qualidade. Mas é que vai, enfim, nos ralos sem fundo aí, né? E aí acaba não indo o dinheiro para onde deveria ir, né? Eu sempre fui, não digo contra, mas eu sempre achei que o pedágio não precisaria existir. Como o Leandro falou, a gente paga tanto imposto, e tem imposto em cima de combustível, de tudo. Eu acho que o governo tinha que chamar para si, né? A manutenção das estradas e manter as estradas em dia, né? Para onde que vai o dinheiro das multas de pardal e radar? Outra coisa que eu falei outro dia, assim, ó, a nossa rodovia. Vamos imaginar que agora a RS 223 seja toda ela recapeada, ela fica 100% boa. Aí o pessoal começa a transitar e ninguém mais se preocupa. Aí dá uma chuvarada lá num ponto X, abre uma fresta lá, abre. E ali começa a penetrar água. Teria que ter alguém que periodicamente fizesse uma vistoria nessas rodovias, e lá onde surgiu uma rachadura, vai lá com a equipe, arruma aquilo lá e não deixa se transformar numa cratera. Eu acho que ficaria muito mais econômico você prevenir do que remediar. Certo. Seu Hélio, qual que era o peso máximo dos caminhões na sua época? Na minha época, bom, no início, quando eu comecei mesmo, até não existia... Claro que tinha limite, mas não era passado para nós. Então, por exemplo, na época eu comecei a viajar com um caminhão Mercedes daqueles cara chata, 1963, e a gente costumava carregar 7,5 toneladas. Aí depois, quando entrou a balança, esse caminhão que eu trabalhava, que eu tinha ali, passou a 6,5 toneladas, né? E é isso que pasme é o seguinte, ó. E hoje? Eu trabalhava com um caminhão Mercedes, toco, sem truque, carregava 6,5 toneladas. Eu
mantinha o caminhão, mantinha pneu, sustentava a família, pagava a prestação e dava com 6,5 toneladas. Hoje você anda com um rodotrem com 60 toneladas e não consegue fazer isso, né? Então, Mas é isso que eu ia dizer, a nossa malha viária, ela estava preparada para esse aumento de peso em cima Não. dela? Não estava, né? não, as pontes... Mas não aí eu foram- já faço uma pergunta. Eu acho que a base sim. Porque se tu pegar a RS 223 de Birubá, Cruz Alta, logo quando foi feito o asfalto, empresa Mendes Júnior, quanto tempo durou esse asfalto? Durou. Por que agora não dura meio ano e dá? Eu presenciei uns buracos que teve aqui, ali na frente do matinho, dos bortos ali, vieram fazer uma tapação de buraco. Era um buraco, uma cratera. Eles botaram um asfalto frio com a bolsa. Só que eles podiam ter botado meia bolsa a mais para ficar um pouquinho mais elevado. Ou parei, não, eles já deixaram mais baixo para encher d'água, dar infiltração, passa os caminhões ali e já tira, já abre de novo. Outra coisa, se vocês analisar, indo Birubá Cruz Alta, passa a ponte do Jacuimirim, tem a subida que a gente tanto fala, a subida do Nicolode, do Joãozinho Nicolode ali. Se tu olhar de carro, tu acha que tem um palmo, 24 centímetros, 25, 26 centímetros, depende, que eles encolheram para dentro da pista. Se tu parar, olhar, ele dá quase 50 centímetros que eles encolheram. Aonde foi essa, toda ali? E quem vem de Cruz Alta, a Ibirubá, passa a ponte do Jacuimirim, a subida da Várzea, que eles dizem. Toda a subida, olha quanto foi encolhido de material também. E além de tudo, o material, ele não tem, a liga, eu acho o pinche, sei lá o que, ele não tem qualidade. Esse é o problema, porque se fosse no problema da base, do peso, que cita, eu acho que daí ia ter buraco, desnível e tudo, mas a base está bem feita. Eu acho que o problema é no material mesmo, que está sendo largado em cima. Mas... os caminhões, o peso está muito maior, mas ele é bem distribuído em cima de pneus. O que eu acho que as pontes mais antigas não estavam preparadas para isso. Né? Uma oportunidade dessas, que a ponte ali em Iraí, a ponte do Rio Uruguai, ela estava com problema, estava inclusive reforçando ela e tal. Ali, sei lá, eu não sou engenheiro nem nada, mas a gente vai falar. Então estavam só para um lado. Meia hora para um lado, meia hora para o outro. Só que quando eles liberavam o trânsito, eu contei lá, tinha 10 bitrem em cima da ponte. Você sabe quanto é que pesa 10 bitrem num mesmo momento em cima de uma ponte? Então eu acho assim, se a ponte está com problema, ela está querendo ceder, então libera de 1 em 1 ou de 2 em 2, não libera 10 numa vez só em cima de uma ponte. Por isso que eu digo que não é o peso, É é material. Deixa, só para a gente finalizar, eu queria fazer um comentário sobre a 223 aqui, que a gente sempre fala aqui. Imagina se nós tivéssemos uma forma de distribuição de imposto que fosse relativa à tua produtividade, ao que tu gera de riqueza para o país, né? Porque não dá para entender, gente, que na nossa região aqui, a quantia que a gente produz de grãos, a quantia que a gente produz de indústria aqui, a gente tem uma malha viária tão ruim para sair da região, né? Porque depois que tu entra na 386, que tu entra nas grandes, daí tu tá junto com todo mundo, né? Mas aqui é só nós, né? Então, a nossa malha, ela tinha, pelo tudo que a gente gera de imposto, ela tinha que ser perfeita. Tinha que ter um guincho carregando nosso caminhão a ar até chegar lá na 386, né? Mas não é assim que funciona. Daí toda a riqueza que a gente gera aqui na região vai não sei para onde, Mas por e a quê? gente fica sofrendo aqui com essa buraqueira que tem aqui nessa Mas por 223. que a malha viária ela se torna desse jeito, cheia de buraco? Porque não é corrigido no momento que aparece aquilo que eu falei há pouco. Surgiu uma rachadura, vai lá, abre, limpa, tira aquela umidade de dentro e fecha. Mas Não isso que eu acho deixa que o penetrar. pedágio funciona, porque daí tu pega a 386, por exemplo, abre um buraco ali, já tem uma equipe lá vindo lá e já estão Exatamente. ajeitando, já estão arrumando. Tá. É caro, mas é o jeito que funciona. Né? Mas se torna econômico para a manutenção da rodovia. Exato. Quer dizer, fazer logo. Apareceu o problema, faz, não deixa formar uma cratera. E outra coisa, nas operações tapa-buraco, eu percebo o seguinte: o pessoal vai lá para tapar uma cratera, um buraco lá. Eles chegam lá simplesmente e largam o piche em cima ali, o asfalto em cima, e passam um rolinho e deu. Quer dizer, aquela parte que já estava frouxa embaixo, que já está com problema, aquela continua ali, vai soltar de novo e vai surgir outra cratera, né? Exato. Tem que limpar, tem que secar, tem que achar onde o asfalto está firmezinho e daí tapar. Então, eu penso pelo menos assim, Muito que o bem. tapa-buraco teria que ser assim.
meninos, se é que eu posso lhe chamar assim, duas gerações aqui. Muito obrigado pelo Duas menino. gerações aqui, né? Eu fiquei muito feliz, seu Hélio, assim, o senhor com toda essa energia aí, toda essa dedicação aí para fazer um evento tão bonito que é essa atividade do Colônia Motorista que a gente tem aqui em Birubá. E nos seus 82 anos? Em outubro, 82 já. 82 vamos chegar anos, lá, né? se Deus quiser. Né? E eu quero chegar aí. Se eu chegar aí, eu tô louco de fazer. Eu tô com 47, né? Tô na metade do trecho, né? Mas que alegria poder ter a sua história, a sua inteligência aqui, a sua vivência, né? E ter também esses cabra novo aí, né? Porque é 20 anos, né? 20 anos também é um guri na profissão, né? 2001 tu começou, né? 25, né? 24, 25, 2001 eu comecei. Então, perto do seu Hélio aqui, tu é um menino, né? Na profissão. E poder ver essas duas gerações trabalhando junto, né? E eu acho que isso... E aí, para essa piazada que deve estar acompanhando nós pela internet aí, né? Porque eles adoram isso, né? Tecnologia. Para que eles ouçam dessa experiência, para que eles ouçam dessas vivências e que eles não façam bobagem ali para frente, porque no final das contas vai ficar para eles essa missão, né? Nós não somos para semente, né? Não, então vai ficar para eles, né? Para os filhos, netos, né? E tal. Então que eles peguem essa experiência aqui que a gente trouxe a partir da reflexão aqui junto com esses dois líderes aí dos caminhoneiros aqui da nossa região, para que o nosso futuro seja muito promissor e que a gente possa comemorar 50 anos de carreatas, quiçá 100 anos de carreata. Muito obrigado pela presença de vocês e a palavra final é de vocês aí. Nós agradecemos a oportunidade que a rádio nos deu e mais uma vez então convidamos a todos para participar da carreata, para participar do desfile, para assistir, para aplaudir o São Cristóvão também, nosso santo padroeiro, né? E que todos possam ter, então, no final de semana, no sábado, um dia de integração, de alegria, de confraternização, e aqueles que adquiriram seus convites, nós ainda temos para alguma coisa para vender. Quanto que vai ser o cartão? É R$60, né? Mesmo preço do ano passado. E à noite serão muito bem recebidos lá, né? Nós temos também uma rifa não, é uma ação entre amigos que a gente está fazendo aí, alguns prêmios bons aí. Então, quem quiser comprar R$10 apenas o número para colaborar conosco, para melhorar a nossa renda lá, porque a gente depende disso para manter também. Nós temos uma sede muito bem conservada e arrumada, mas tudo tem custo, né? Tudo tem custo. Então nós conclamamos as pessoas para colaborar e mais uma vez eu volto a dizer de forma ordeira, aquele que for dirigir não beba, né? Beba água, né? E à noite sim, pode extravasar, pode passar um pouco das medidas, só não pode brigar. Tá certo. Mas agradecemos a todos, convidamos então os motoristas, também os agricultores, colonos, né, para participar conosco. Uma boa tarde para todos. Valeu, seu Hélio. Bom, então, o tio Hélio já falou tudo, né? Então, eu quero deixar o agradecimento à Rádio Cidade pela oportunidade que nos deu para nós esclarecer um pouco. O convite está aberto, que nem diz o tio Hélio, que nem diz a cidade interior, né? O comércio está convidado, o agricultor, os motoristas, todos estão abertos. E quero deixar também o meu número de telefone, 54, né? O 54 99963 8545. Para quem quer uma dúvida ou alguma coisa de cartão, qualquer coisa, pode me ligar, entrar em contato via WhatsApp ali, que nós, dentro do possível, nós temos respondendo. E o meu muito obrigado a todos, mais uma vez a Rádio Cidade, aos ouvintes, até mais. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer, que foi falado antes, a nossa associação ela é aberta, não precisa necessariamente ser caminhoneiro ou profissional do volante. Toda aquela pessoa que quiser fazer parte da nossa associação, a gente aceita, sim, né? Para ser nosso sócio, para conviver com nós, para ter também os benefícios que o sócio tem. Então estão todos convidados para participar com nós. Tá certo. Muito obrigado, seu Hélio Truz, também o Leandro, por essa entrevista. É só dar uma passadinha aqui nos comentários do pessoal que comentou aqui. A Lúcia Marli Conrad, ela diz aqui, apesar das dificuldades, devemos participar para agradecer o trabalho e pedir um ano de muitas bênçãos. A Lúcia Marli Conrad Vogt também, parabéns para a diretoria, sempre empenhada em unir a classe que transporta alimentos e tantos outros produtos para a nação. O João Scheffler,
Eu acho que é Scheffler. Scheffler, Grande tio Hélio e Leandro. Parabéns aí pela liderança. É o João da 15. Ah, muito bom, muito bom. Vamos encerrando aqui a nossa transmissão ao vivo no nosso Facebook.